Muito bem, meus queridos, Sérgio Fernando Maciel Correia, professor de Filosofia do Instituto Federal Catarinense, o campus de Videira, aqui no meio oeste catarinense. Venho aqui oferecer as atividades remotas número 6 para estudantes do ensino médio integrado do nosso campus. Nesta videoaula inicial, nós encontraremos, como de costume, 4 momentos. No primeiro momento, eu apresento os documentos da disciplina destas atividades remotas 6, que é o plano de atividades remotas e o guia do estudante. Em seguida, passamos para a revisão do conteúdo. Por fim, passamos ao conteúdo novo, propriamente dito. Sem delongas, sem demoras, vamos então ao que nos interessa. Plano de atividades remotas, sempre da agropecuária, pela letra A, sempre pela letra A, muito rapidamente, está aqui o plano de atividades remotas número 6, informação, atividades remotas 6, portanto já computando 24 aulas à distância, de modo remoto, atividades remotas 6, é uma atividade que inicia, portanto, o terceiro trimestre. Então, informação. A média do segundo trimestre será composta por atividades remotas 3, 4 e 5. Atividades remotas 3, 4 e 5. E a participação nas aulas e nos atendimentos compõe, então, a média de atividades remotas do segundo trimestre. Vocês já têm no SIGA de vocês lançada a nota e a avaliação das atividades remotas 3 e 4. Na sequência, o professor vai avaliar atividades remotas 5 e já estará habilitado para fechar a média do segundo trimestre. Muito bem, essa é a informação. Então, isso significa que nós estamos chegando na última unidade do plano de ensino anual. Última unidade do plano de ensino anual, a unidade 3. E a unidade 3, meus queridos, veio muito a calhar e é um tempo apropriado, porque ela tem como objeto de ensino e aprendizado a política. Isso mesmo, a política. Política que está muito fervorosa aí nos últimos dias nas ruas das cidades da região, Videira, Tangará, Pinheiro Preto, Ibiã, Iumerê, Arroio 30, enfim. Todas as cidades estão com seus candidatos a prefeito e a vereador e é um tema que está em discussão aí, Então, além de ser uma coisa do nosso cotidiano aí nos últimos dias, é o tema que nós vamos iniciar hoje e vamos até acabar as aulas de filosofia. Até acabar as aulas de filosofia, estaremos aprendendo e ensinando sobre filosofia política. Por isso, o primeiro tópico que vocês vão aprender aqui é o que é filosofia política. Este é o conteúdo, portanto, de atividades remotas número 6. Portanto, estaremos dedicando 4 manhãs para isso, o que equivale a 3,2 horas aulas, participação nos atendimentos, análise desta videoaula que está sendo gravada hoje, 20 de outubro, 9 horas e 25 minutos em Videira, e a produção de um trabalho a partir do conteúdo. Muito bem. Teremos, como sempre, uma atividade avaliativa
que deverá ser posta até 27 de outubro, meia-noite. Haverá um atendimento ao estudante, lembrando que o atendimento ele é precedido, antes do atendimento, a uma aula. Então, dia 26 de outubro, segunda-feira, neste mesmo horário, seja 10 horas da manhã, haverá uma aula rápida de no máximo 15 minutos e depois um posterior atendimento. Esse é o atendimento que a gente fala, o atendimento em tempo real, né? Mas é claro, você pode pedir por comentário aqui no YouTube, você pode mandar alguma coisa pelo Instagram, você pode mandar alguma coisa pelo Twitter e pelo Facebook. Então, o professor Sérgio está acessível. Muito importante aqui, ó, cabe salientar que esse tipo de atendimento por rede social ocorrerá no horário do expediente e na medida do possível. Não é o caso de estudantes do segundo ano aí, mas tem gente que manda, aliás, não sei se foi do segundo ano, não foi do segundo ano. Alguém me mandou dúvida às 4 da manhã e me cobrou porque eu não atendi a dúvida na hora, né? Alguém me mandou no sábado de noite, domingo de meio-dia, sim, os horários muito loucos. Isso é trabalho, gente. E o trabalhador merece ser respeitado no seu momento de folga, descanso, inclusive para produzir melhor, né? Depois. Então, esse é o plano de atividades remotas 6. Vamos então agora ao segundo e mais importante documento das atividades remotas 6, que é o guia do estudante. Vamos esperar ele abrir aqui. Guia do estudante, tela cheia. Isso, né? Muito bem. Então, acesso de material obrigatório. A aula inicial, essa que estou gravando, dia 21 de outubro, às 9h50, com discussão no chat, participação, para tirar dúvidas, para a gente reforçar alguma explicação. Então, dia 21 de outubro, acesso obrigatório, ou para quem não conseguir acesso obrigatório, a videoaula do professor Sérgio. Depois, um outro material de acesso obrigatório e que vai ajudar muito vocês a construírem o trabalho de vocês da atividades remotas 6. Eu clico aqui nesse link, vai dar no Drive do professor Sérgio, no Drive, vai ter ali este livro, ó, olha ali, apareceu a capa dele. Manual de Filosofia Política, olha que interessante, professor. Achou um manual na internet muito bom. Então, você vai acessar lá da página 16 a 34. Ó. Página 16 a 34. Vamos ver se nós conseguimos ir até a página 16. Se vai abrir aqui. Às vezes dá um probleminha na internet, mas às vezes não dá. Acho que vai abrir. Página 16, né? Página 16 até a 34. Tá aqui, ó. Platão e Aristóteles, Ética e Política na Antiguidade. Este é o conteúdo, né? Este é o conteúdo de acesso obrigatório para essas atividades remotas. Então, isso está colocado na página 16 até 34. Basta vocês irem aqui, vocês têm acesso a downloading ali na seta. Aqui está no meu perfil, eu posso editar, mas vocês como leitores podem baixar aqui o livro na máquina de vocês. Voltamos aqui, então vamos lá. Outro acesso obrigatório. Então, há um professor aí que está gravando uns vídeos na internet que são muito interessantes. Ele tem um vídeo sobre Platão e a política de 10, 12 minutos. Bastante direcionado para resolver provas de vestibular e Enem, então sugiro que vocês olhem. E do mesmo professor Aristóteles e a Política, um vídeo de 10, 12 minutos também, bastante interessante para vocês aprenderem. Então são aqui 4 materiais de acesso obrigatório. Você está sendo exposto ao conteúdo, né? Você está acessando ao conteúdo aí referente ao que é filosofia política. Avaliação.
Olha, em atividades remotas 5, que eu ainda não corrigi, vocês tiveram que produzir uma resenha, né? Uma resenha, estava bem limitado ali o que vocês poderiam fazer. Tinha que acessar um livro e fazer uma resenha de um capítulo, né? Então, o professor, nas atividades remotas 6, pensou que é melhor deixar um pouco a atividade mais livre. Então, vocês vão fazer, após ter acesso ao conteúdo, introdução à filosofia política, tudo aquilo que eu falei antes, desenvolva um trabalho que expresse tua compreensão sobre o que é filosofia política na antiguidade. Então, vejam bem, tem os vídeos, tem o livro que você pode acessar e você vai saber o que é filosofia política na antiguidade. O trabalho pode ser individual, pode ser em dupla e pode ser em trio. Então, mais que isso não, né? Quero fazer meu trabalho individual, beleza? Quero fazer em trio, pode fazer. Só que o trio é o seguinte, quanto mais gente tiver no grupo, né? Individual eu uso um critério, dupla outro critério e trio outro critério. Por quê? Porque quanto mais gente, mais rigoroso tem que ficar. Então esse é o critério, né? Então, o que vocês vão fazer? Pode ser um cartoon, pode ser uma paródia, pode ser um texto de opinião, pode ser um poema, desde que bem feito, pode ser um podcast, pode ser um vídeo, etc, etc, etc. Então, alguns já fizeram e fizeram muito bem aí, eu já avaliei trabalhos muito bons aí, com podcast, com vídeos, etc. Então, o que tu pode fazer? Tu faz o vídeo e manda o link sempre lá no Siga, né? Manda o link de um drive e aí eu acesso e corrijo de boa, assim, tenho tido a felicidade de corrigir ótimos trabalhos aí nesse nível. Então, atividade mais livre, vocês fazem o que quiserem, desde que vocês expressem aí uma compreensão, um aprendizado sobre o que é filosofia política na antiguidade. Muito bem, aula/atendimento, dia 26, segunda-feira, neste link do Meet, né? Pessoal, assim, ó, atenção aí. O conteúdo anterior, todo aquele conteúdo referente à teoria do conhecimento, eu preciso fazer um fechamento sobre ele. A gente viu racionalismo, viu empirismo, e a gente não deu um ponto final nessa disputa, nessa questão do embate entre empiristas e racionalistas. Então eu vou oferecer uma aula de 10 minutos no máximo, na segunda-feira, para todos vocês, sobre o criticismo, que é a solução kantiana, a solução de Immanuel Kant para o problema do conhecimento. Cai no vestibular, cai no Enem, está em toda a grade de curso superior mais ou menos sério, que tenha epistemologia, que é a questão do criticismo. Então, vou dar uma aulinha de 10, 15 minutos para fechar o conteúdo anterior. Depois desta aula, tem aqui no guia do estudante 4 questões. 4 questões. Que vocês não vão postar em lugar nenhum, não vão colocar em nenhum sistema. Vocês vão escrever num caderno, vão pensar em elas de cabeça, que é para provocar vocês. Então, 4 questõezinhas aqui sobre o conteúdo política. Então, que explique por que o poder parece ser um fator necessário na sociedade humana. Então, poder, o que é esse poder? Por que ele organiza a sociedade? Por que o modelo político criado pelos gregos no século VI a.C. ainda serve, mesmo que parcialmente, para constituirmos nossa organização política? Daí no conteúdo vocês vão ver. De que maneira podemos afirmar que as formas de poder econômico, ideológico e político garantem um estado de desigualdade na nossa sociedade? Também vão ver no conteúdo, a última parte desse vídeo. E conceitue política a partir das suas próprias ideias. Então, 4 questões aqui. Professor abre o Meet, fala sobre teoria do conhecimento, 10, 15 minutinhos. E mais uns 10, 15 minutinhos para a gente discutir essas 4 perguntinhas aqui. Beleza? Então, a atividade é: o que é filosofia política? Vai estar postado no Siga, o prazo final 27 de outubro, à meia-noite. E existe um material complementar
de primeiríssima qualidade aqui, de primeiríssima, muito bom. Quer ver? Eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui. Muito bom dia, senhores. Estou gravando esse pequeno vídeo aqui na manhã de sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Lá se vão 110 dias de quarentena. Muito bem. Então, o material complementar é uma questão do Enem comentada pelo professor Sérgio. Uma questão do Enem sobre o conteúdo de filosofia política em Aristóteles comentada por mim. Então, vocês podem ir lá e verem uma questão do Enem comentada pelo professor Sérgio nesse link. Olha, ó, sobre ética e política em Aristóteles. Muito bem. Ponto final aqui no vídeo estudante. Vamos, então, rapidamente para uma revisão. Já vou abrindo aqui o material sobre política e parto para a revisão. E depois vamos ao conteúdo. Essa minha cadeira, ela não aguenta mais. Mas vamos lá. 16 minutos de aula, revisão de atividades remotas 3, 4 e 5. Então, atividades remotas 3, 4 e 5, elas tiveram como referência a unidade 2 do nosso plano de ensino. A unidade 2 do plano de ensino tinha como tema principal aquilo que nós chamamos de gnosiologia, a teorias acerca do conhecimento. Por que, professor, os filósofos e cientistas criaram teorias acerca do conhecimento? Então a gente vai se localizar no tempo, aí no espaço. O tempo é o final da Idade Média no espaço da Europa. Portanto, a gente fala do século XV e do século XVI. A Europa vivia grandes crises, se a gente for lembrar. Por exemplo, a peste negra, né? Matou lá 20 milhões de europeus. Matou 20 milhões de europeus. Crise sanitária, né? Reforma protestante, 1525, ou 1517, desculpa. O Lutero, né, ele cola as 95 teses que contestam o catolicismo na Catedral de Gutenberg, e ele cria então uma crise muito forte no sistema religioso daquele tempo. Crise na ciência e na física, sobretudo, né? As pessoas acreditavam piamente de que o movimento, por exemplo, dos corpos se dava em função de uma força que a Terra exercia, ou seja, a Terra estava parada, inerte, e promovia todo o movimento do cosmos. Isso é Aristóteles, uma proposição física de 400 a.C., que chegou até 1500 depois de Cristo. Então a gente está falando de algo em torno de 1800 anos. O que mais? Crises políticas. A gente sabe que os europeus, eles gostavam de fazer comércio com as Índias para buscar as especiarias, para eles poderem conservar os alimentos, etc, etc. E o caminho por terra, né, via Oriente Médio, estava muito complicado. As cruzadas, se vocês forem lembrar da história, né? E eles buscaram então um caminho por mar para chegar às Índias. Não sei se é bem isso, né? Mas em todo caso, descobriram o mundo novo, criando uma questão das colônias, uma questão de política. Então todo esse ambiente de crise sanitária, crise política, crise religiosa, crise científica, colocou em questão as formas de conhecimento. Então os filósofos cientistas se propuseram a reformular todo o sistema de ciência e de conhecimento do seu tempo. Descartes e o racionalismo, Hume, Locke, Bacon e o empirismo, sempre oferecendo soluções à questão de como conhecemos, qual o melhor método para conhecer, racionalismo e empirismo, que a gente debateu, discutiu em pelo menos 3 atividades remotas. 3 atividades remotas, né? Espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo aí
da unidade 2 do plano de ensino, que teve como objeto a questão do conhecimento. Dito isso, meus queridos, 20 minutos de aula, conteúdo. O que é política? Então, esses slides aqui são mais longos, mas eu vou tratar de uma introdução para tentar responder de uma forma satisfatória ao conceito, né, ao que é política. Unidade 3 do plano de ensino, estamos iniciando agora. Primeira questão, antes de entrar aqui, eu quero recomendar para vocês uma página do Facebook, para quem tem, não sei se alguém tem Facebook aí, chama-se Repositório de Charges, a vida nua e crua. Então, a maioria dessas charges eu peguei desta página chamada Repositório Charges, a vida nua e crua, uma página do Facebook. Ela mais ou menos coleta todas as charges publicadas aí de famosos cartunistas brasileiros e internacionais e vai publicando lá. Então, muito desse material que está aqui eu retirei de lá. E esta charge inicial aqui, ela coloca em questão, né? Para que política? Para que política? Ontem, na minha cidade, Curitibanos, um nobre vereador, que é candidato a prefeito, resolveu falar toda a palavra de baixo calão que ele achava melhor e ameaçar os seus adversários, né? Então, e as pessoas acham isso bonito e dizem, esse é um bom político. Eu, como filósofo político que sou, vou dizer, isto é uma aberração para a política. Mas, enfim, se a gente for ler Aristóteles e Platão, eles vão dizer que a democracia permite esse tipo de sujeito adentrar a política. Por isso que eles eram críticos da democracia, né? Críticos. Aristóteles vai dizer, dos piores regimes, o melhor é a democracia. E ele vai dizer, um dos piores regimes, né? A democracia. Porque ela permite esse tipo de sujeito adentrar e tomar posse do poder. Aqui em Videira também há umas questões bem interessantes aí na Câmara de Vereadores, né? Gritaria, baixaria, não sei. A mim não me parece interessante. Então, o crime nosso de cada dia. Para que política? O primeiro tiozinho ele vai dizer, eu desviei verba da segurança pública. O outro, eu emiti notas fiscais frias. Um terceiro ali, eu recebi um por fora, entre aspas, para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Então, vai o quarto sujeitinho, eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. E, por fim, o eleitor, né, cara? O eleitor vai dizer assim, eu votei no primeiro da fila. Então, para que política, né, gente? Política não é coisa chata. E, ao contrário do que nos dizem, política tem que ser discutida. Política não se discute. Cara, se você acha que política não se discute, nem termine de ver o meu vídeo, nem termine de ver minha aula. Política tem que ser discutida, sim. E para a gente não entrar nessa coisa aí de votar no primeiro da fila. Então, mas vamos entender aí como que é isso de um ponto de vista filosófico. Então, veja bem, discurso, questão, aí a gente pode lembrar dos sofistas, né? Conteúdo do primeiro ano. O discurso, ele sempre deforma bastante a realidade, né? Então, vejam bem lá, a chargezinha. Se reeleito for, olha a questão, se reeleito for, prometo não fazer nada para prejudicar meus eleitores. Aí vem o adversário. Mas no mandato passado o senhor prometeu isso e não fez nada mesmo. E aí o cara dá o candidato da posição ali, que é a reeleição, ele dá um migué. Viram? Eu sempre cumpro minhas promessas. Então essa questão, né, do discurso que mascara a realidade. Então isso tem a ver com a política
desde os gregos antigos, né? Desde os sofistas, a política ela corre esse risco, né? Dos demagogos, daqueles que sabem fazer belos discursos e dá uma reversão lógica ali na situação. E aqui uma charge, por isso que eu comecei com The Pigs, né, do Pink Floyd, os porcos que amam políticos. Eu simplesmente amo políticos, né? Então a baixaria, né? A questão que a gente... Por que política? Essa é a questão, né? Será que a gente entra para a política para continuar isso, ou discute política para continuar isso, ou para a gente criar novos e melhores valores para a política, né? Então, essa é uma questão aí de a gente ter uma atitude, mesmo sendo adolescente, mesmo não tendo nosso título de eleitor, e discutir ideias e não pessoas, e não fazer como os porquinhos aqui que simplesmente amam políticos, né? Porque eles também são da mesma categoria. Então, há muito tempo eu já venho dizendo para vocês, e muito provavelmente professores de história, professores de sociologia e geografia já falaram que a política ela é grega, ela é uma palavra grega, que significa politeia. A gente pode traduzir politeia por constituição, né? Constituição também pode ser chamada de politeia. Que significa o bem comum de todos, né? E significa, então, a que se refere a politeia, a política entre os gregos? Muito bem. Primeiro de tudo diz respeito ao conceito de Estado. Então esse é um conceito muito importante que você precisa compreender de um ponto de vista da geografia, da história, da sociologia e da filosofia. O que é o Estado, né? O Estado. O Estado, ele é composto de, antes de mais nada, de cidadãos. Cidadãos. Aí alguém pode perguntar, mas existem pessoas que não entram na categoria de cidadãos? E eu vou dizer que sim, né? Existem pessoas que talvez não sejam abrangidas, abarcadas pelo conceito de cidadão. Por quê? Porque cidadão é aquele que usufrui das garantias e direitos que a politeia, que a Constituição lhe garante. Aí a gente pode perguntar, todos os cidadãos que vivem no Brasil, eles são plenamente atendidos pelo aquilo que a politeia, pelo aquilo que a Constituição prevê? Todas as pessoas não passam fome no Brasil? Todas as pessoas têm acesso à cultura, ao trabalho, à educação, será? Então, veja bem, o Estado brasileiro, ele de fato atende os seus cidadãos? Então, primeira pergunta, primeira questão, o Estado é constituído de cidadãos. O Estado, ele acontece naquilo que o professor aqui chamou de cidade. E aqui vem o conceito da geografia, que é o território. Todo Estado necessita de um território. Ou seja, ele se constitui em cidades. Por mais que eu diga, eu moro no interior. Não, mas esse interior ele pertence a uma unidade da federação, a uma cidade, né? Então o território é muito importante. Tanto é que há uma grande crise de imigração, né? Uma crise de imigração em que as pessoas estão saindo dos seus países e indo para outros, ou devido a crises climáticas, ou devido a crises políticas, etc, etc. A questão é, para vocês, essas pessoas que entram em um estado diferente, em um país diferente, elas vão ser plenamente cidadãs? É uma questão, é uma questão. Por isso que o Estado também ele precisa tratar daquilo que a gente chama de administração pública. Há pessoas que dizem assim, quando você vai para a política, você não pode fazer na pública aquilo que você faz na privada. É um duplo sentido, né? Significa que teus interesses individuais, pessoais, não podem adentrar a questão pública, ao debate público.
Por isso que lá na Politeia brasileira, na Constituição brasileira, há uma coisa chamada LIMP. LIMP. Artigo 37 da Constituição, meus queridos, o LIMP. Todos aqueles que vão para a coisa pública, vão querer ter parte no Estado, inclusive esse professor, que é servidor público, tem que atender o LIMP. O que é o LIMP, professor? Tem que atender ao princípio da legalidade. Ou seja, só pode fazer aquilo que a lei prevê. Tem que ser impessoal. Então eu não posso, como administrador público, atender aos meus familiares e amigos, fazer atos públicos, atos políticos que atendam meus familiares e amigos e prejudiquem os meus inimigos. Por quê? Porque eu tenho que atender o princípio da impessoalidade. Terceiro, LIMP, né? Moralidade. O M de moralidade, o LIMP. O M de moralidade. Há coisas que a lei permite a mim fazer, mas que não é moral eu fazer. Por exemplo, eu posso ser candidato a prefeito à videira e prometer fazer uma quarta ponte. Uma quarta ponte. Do ponto de vista da lei, eu posso sim fazer uma quarta ponte. Agora, será que é moral fazer um gasto tão grande e colocar uma quarta ponte no centro da cidade? No perímetro urbano, ou quinta ponte, agora me lembrei, tem mais uma ponte lá em cima, uma quinta ponte. Essa é a questão da moralidade. Pode ser que a lei me permita, mas pode ser que não seja moral eu fazer. Então, é o M, né? Vamos lá, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né? O princípio da eficiência. Ah, não, desculpa, tem o P aqui, da publicidade. Quarto princípio aqui, da administração pública, a publicidade. Significa que todos os atos produzidos por alguém que é servidor público, que é gestor público, devem ser de livre acesso dos cidadãos. Eles têm que ser publicizáveis. Ou seja, se eu quiser saber quanto que é o salário do professor Sérgio, e como cidadão, eu posso ir lá no portal da transparência e acessar o valor que ele recebe do erário público, do dinheiro dos impostos. Então é o princípio da publicidade. Assim como todo e qualquer ato público, ele tem que ser de livre acesso. Portanto, um exercício da cidadania é fiscalizar os atos de administração pública, né? E por fim, o princípio da eficiência. LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Significa que no teatro, com o recurso público, eu tenho que ser eficiente. Não gastar de mais nem de menos e nem demorar muito tempo para realizar um ato qualquer. Então vejam bem, a administração pública, então por isso não faça na pública o que tu faz na privada, né? É exatamente isso. É que quando alguém quer tomar parte do Estado ou tomar parte da política, tem que escutar como os cidadãos estão pleiteando seus direitos, como organizar, qual o futuro da cidade, do território da cidade onde eu vivo, que destino bom eu quero traçar para essa cidade e como eu organizo a administração pública. Tudo isso tem a ver, portanto, com o campo da atividade humana que se refere, né, a essas 4 dimensões. Vamos seguindo adiante no conteúdo. Filosofia política. Filosofia política. Um fenômeno político é diferente do fenômeno social. Quando vocês forem discutir fato social lá com o professor de sociologia, a gente vai encontrar que é algo diferente. Exemplo. Trabalho e capitalismo de plataforma. Parada dos entregadores por apps. Uberização. Tudo isso diz respeito a um fato social. Ao fato de que as relações de trabalho estão modificando
que tem a ver com as leis que organizam a cidade, que tem a ver com os cidadãos e que tem a ver com a forma de organização da sociedade, da polis, da cidade. Isso a gente pode dizer que é um fato social novo, o trabalho por plataforma, o trabalho por empresas que são mediadoras e não contratadoras de trabalhadores. Isso está criando um impacto na política, ou seja, os legisladores vão ter que criar legislações, vão ter que criar regulamentações, etc. Vejam bem, fato político é diferente de fato social, mas eles são intercambiáveis. Nem todo fato social gera um fato político, mas grande parte dos fatos sociais, eles impactam a forma como a gente pensa a política. Então, por isso que a filosofia política é muito importante para a gente não votar no primeiro da fila. E sim votar em pessoas que tenham capacidade de entender o lugar que ele vive, portanto, a cidade que ele vive, que destino que ele quer dar para essa cidade e o que ele pensa da coisa pública. Então, por isso, são temáticas de filosofia política. O poder, como eu acesso, mantenho e chego ao poder. A atividade remota 7 eu já adianto para vocês, vai ser Maquiavel, né? Maquiavel e o problema do poder. Como eu organizo o Estado, já dei uma aula para vocês ali no slide anterior de organização do Estado. Regimes políticos, por exemplo, a democracia, segundo Aristóteles, o melhor dos piores regimes políticos, por isso ele vai defender a aristocracia, por isso ele vai falar da plutocracia, por isso ele vai falar da demagogia, que são regimes políticos. Então as formas de poder, que depois a gente vai entrar um pouquinho, poder econômico, poder político, etc. Né? Participação dos cidadãos na política é muito importante. Esse velho professor aqui é um crítico da democracia representativa e um defensor da democracia participativa, portanto, criem os seus grêmios estudantis, participem da sua comunidade de bairro, acesse a sua cooperativa de produtores aí no interior. Então, não deixem que os políticos pensem em como queremos viver, né? Pensemos nós como queremos viver. Por isso o professor sempre pergunta, uma lei, para ser boa, é aquela que ela é endereçada a mim, ou é aquela lei que eu ajudo ela a se constituir e eu endereço para mim mesmo? Então a pergunta é, você prefere obedecer a regras que as pessoas fazem para ti? Ou prefere obedecer regras que você participa da discussão? Então isso é participação. Então há o grêmio estudantil aí dos secundaristas, os representantes de turma, a organização do bairro, a cooperativa de produtores do interior e, claro, muito importante, toda e qualquer teoria política vai discutir o problema da liberdade. É o liberalismo, é o comunismo, é o socialismo, enfim, todos têm uma noção do que é liberdade. Então, por isso, liberdade é um debate primordial quando a gente vai falar de política. 38 minutos de aula, já vou quase concluindo aqui. Então, conceitos de política. Veja bem, o professor começou falando que a política tem a ver com o bem comum. Isso é filosofia política grega, Aristóteles, né? Filosofia política grega. Se eu quero ser feliz, eu quero encontrar a eudaimonia de um ponto de vista privado, individual, eu tenho que, por obrigação, por natureza, buscar a eudaimonia, a felicidade daqueles que convivem comigo. Por isso eu tenho que buscar não só o bem individual, a eudaimonia, a felicidade individual, mas eu tenho que trabalhar para conquistar, por isso, conquistar a felicidade, a eudaimonia da comunidade que eu vivo. Por isso, na primeira imagem, nós temos Péricles, o grande legislador grego, fazendo um dos seus discursos sobre como seria bom ir para a guerra contra Peloponeso. A gente sabe que Atenas perdeu a guerra, né? Mas enfim,
Péricles estava convencendo seus cidadãos na primeira imagem, né, de que era bom ir para a guerra. Então, bem comum. Política grega bem comum, Aristóteles e Platão. No nosso tempo, a gente vê que a política se refere ao poder, por isso a segunda imagem ela diz política moderna ou política nossa é diferente da política antiga, mas as duas estão sempre intercambiando, ou seja, tem pessoas que participam, pessoas que discutem como distribuir, como exercer o poder, isso mesmo buscando o bem comum, como os gregos, ou buscando chegar, manter e intensificar as relações de poder como é entre nós. Então, conceitos de política, vocês vão ler lá no Aristóteles e no Platão, no livro, nos vídeos, e vão plastificar isso como funciona. Então, o poder, o filósofo matemático Bertrand Russell, que curiosidade, casou 9 vezes, e aí escreveu 75 livros. Imagine se não tivesse casado, né? Então, o Bertrand Russell, filósofo matemático muito importante, escreveu que o poder é a capacidade de fazer que os demais realizem aquilo que querem. Então, quando você exerce o poder, você faz com que os demais realizem aquilo que você quer. Então, o poder humano sobre a natureza. Eu quero produzir energia, então eu faço uma hidrelétrica, né? E a natureza estará ao meu serviço. Ou eu posso, ao contrário, querer plantar soja no Pantanal e criar mais bois, e eu posso lá colocar fogo. Ou seja, eu coloco a natureza ao meu favor. E o poder do ser humano sobre outros seres humanos. Eu te condeno a carpinar toda a fazenda, e o indivíduo sai correndo. Então, o poder sobre a natureza e de humanos sobre outros humanos. E aí a gente chega, quase no final da aula, sobre as formas de poder. Então, poder econômico, que atualmente é o maior dos poderes entre nós, o poder político, o poder público e eu, espremido, desgueçado, goelado por essas outras 3 formas de poder. Esta charge aqui, eu coloquei porque ela tem muito a ver com David Hume, né? O sujeito vê um monte de livros e publicações sobre Steve, de autores que se chamam Steve, né? E aí ele pensa, se o cara se chama Steve, ele deve ser bom sobre o que ele está abordando, né? Então é o problema de Hume, da indução, né? Que é mais ou menos alguma coisa que acontece na política. Meu avô foi político, meu pai foi político, eu serei um bom político. Isso é um problema da indução, lá colocado por Hume, né? O problema da indução. Ou o problema do poder da mídia também, né? O indivíduo vê uma notícia aqui sobre um helicóptero que caiu no Iraque, enquanto o outro fala do cabelo de não sei quem, né? É o problema da mídia. Aqui a grande questão também das atividades remotas anteriores, né? Saber é poder, ou conhecimento é poder, né? Mas o poder pode fazer você sentir um estúpido. Então, por que acessar a política, né? E aqui o menininho, ele... que eu quero ser quando crescer? Quero participar do crime organizado. E o pai ali, na figura do pai, do setor privado e do setor público. Muito interessante, né, a charge. E isso nos leva a não querer votar no primeiro da fila, mas a gente querer saber o que a pessoa promete, né, para melhorar a cidade que a gente vive. Mais uma charge muito interessante, lá do Charles Vida Nua e Crua. Pobreza, Brasil, 14 milhões de desempregados, 30 milhões de invisíveis. Ele pergunta qual planeta eles são, e aqui tem a família tradicional, né? Papai, mamãe e seus filhos, diante de um outdoor. E aqui, parlamentar, dinheiro passou da cueca para dentro do interior das nádegas dos políticos atualmente,
E aqui o parlamentar. A miséria. Lembrando que essa charge aqui de 1999, né? 1999, quando o Brasil tinha crianças famintas e está voltando de novo para o mapa da fome, né? Mapa da fome. E isso é parlamentar e tem muito a ver com os parlamentares. Mais uma charge, meu Deus, 45 minutos de aula. Maria, aumentei o seu piso. É o mesmo, patroa? Não, hoje você vai pintar o de cima. Aqui mais uma charge. E por fim, 45 minutos de aula. Aquelas 4 questões que estão no plano no Guia do Estudante. Explique por que o poder parece ser um fator necessário para a sociedade humana, por que o modelo político dos gregos ainda serve, mesmo que parcialmente. De que maneira podemos afirmar que as formas de poder econômico, político e ideológico, que até ali, garantem o estado de desigualdade da nossa sociedade, mostrei as charges, e constitui política com as tuas próprias ideias. Muito bem, meus queridos. Era isso. Abraço, se cuide. E escutem The Animals, do Pink Floyd.